Olá, está no ar o Trajetórias. Hoje apresentamos mais um episódio da série especial sobre a trajetória política de Porto Alegre. O convidado deste programa foi prefeito da capital por 2 mandatos e é considerado um dos principais intelectuais de esquerda do Brasil. Tarso Genro, muito obrigado pela participação. Bem-vindo ao programa Trajetórias. Muito obrigado. Tarso, o senhor chegou em Porto Alegre em 1972 e, apesar de pouca idade, tinha 25 anos, já tinha cumprido um mandato como vereador em Santa Maria pelo MDB, participado do movimento sindical, ainda que clandestinamente, que lhe levou ao exílio no Uruguai, que por sua vez foi o que lhe trouxe para Porto Alegre. O que mais lhe chamou a atenção na chegada aqui à capital gaúcha? Naquela época, era a época do regime militar ainda, né? Nós tínhamos só 2 partidos legais, né? Então as pessoas que militavam na clandestinidade, como eu, escolhiam um partido para atuar, e era um partido da oposição, né? Todos os que lutavam contra o regime naquela oportunidade se vinculavam ao MDB, que era uma espécie de partido ônibus, né? Como dizia até o ex-presidente Fernando Henrique naquela oportunidade. E o que me chama a atenção quando eu chego em Porto Alegre, na volta do Uruguai, foi a efervescência política da cidade. Já começava, né, não ainda a transição lenta e gradual que o Geisel trabalha depois, né, mas iniciava as preliminares dessa transição. Então tinha uma efervescência política muito grande, as pessoas, os intelectuais se reuniam para escrever, para discutir, para debater. Na universidade começava um incipiente movimento estudantil novamente. E no movimento sindical, eu como advogado trabalhista naquela oportunidade, também inicia um processo de relação horizontal entre os sindicatos, que era proibido pela lei. E nós, como advogados trabalhistas, organizamos uma associação de advogados trabalhistas para permitir que os sindicalistas se reunissem por dentro dessa associação, né, trabalhando, portanto, as grandes questões que remetiam para o direito de greve, para o direito de livre associação sindical, para o direito de constituir uma central sindical, que depois se torna a CUT e as outras centrais. Então isso que mais me chama a atenção naquele momento e que tem uma influência muito grande, muito determinante na minha vida dali para frente. Claro. Nesse momento, após a chegada em Porto Alegre, o senhor começa também a contribuir com um dos principais jornais da cidade, que foi o Correio do Povo, como crítico literário, passa a se envolver também com essa intelectualidade que o senhor falava da cidade. Mas em que momento o senhor decidiu que se sentiu porto-alegrense o suficiente, digamos assim, para concorrer a um cargo que foi o de vice-prefeito, pelo qual o senhor foi eleito junto com Olívio Dutra? Eu já tinha publicado no Correio do Povo, né, alguns poemas naquela oportunidade. Eu tinha publicado 2 livros de poema e publicado algumas críticas literárias. A partir da minha chegada em Porto Alegre, eu estabeleço uma relação com o Caderno de Sábado do Correio do Povo e passo a ser um crítico mais ou menos permanente, né? Publicava 1 ou 2 críticas por mês no Caderno de Sábado, às vezes, né, um espaço maior, às vezes um espaço menor. E esta relação, ela permite que eu, por dentro da intelectualidade, estabeleça um conjunto de relações com pessoas que moravam há muito tempo aqui na cidade, como o Sérgio Faraco, por exemplo, que é um dos principais contistas brasileiros, né? Como o Mário Quintana, que me acolhe com carinho, né, comovente até hoje, com o Érico Veríssimo, né, que me acolhe na sua casa em diversas oportunidades. A partir desse momento que eu sou recebido por essas pessoas e começo a aprofundar a minha atividade profissional, eu começo a sentir
uma pulsação, né, de uma grande metrópole, Porto Alegre, comparativamente com a cidade que eu vinha, que era Santa Maria, e mais remotamente São Borja ainda, né, uma pequena cidade da fronteira naquela época. Então, apesar esse é o de cidades momento, muito culturais. sem dúvida, esse é o momento em que eu começo a encarar Porto Alegre como a minha cidade, né? E depois nasce aqui também a minha segunda filha, né? A Vanessa, ela já nasce aqui em Porto Alegre, ela nasce em 1980, né? E esse vínculo, né, de ter uma família parte, né, originária de Santa Maria, depois parte de Porto Alegre, me liga de maneira muito intensa à cidade. Agora, já como vice-prefeito, no primeiro mandato do Partido dos Trabalhadores na prefeitura aqui de Porto Alegre, iniciando o ciclo de 16 anos, vocês implantaram o orçamento participativo, que foi uma iniciativa pioneira que acabou deixando Porto Alegre conhecida no mundo todo. Hoje, como o senhor avalia o desenvolvimento do processo do orçamento participativo? Aquela época era uma época muito criativa, né, no âmbito da política democrática, né? Porque se saía de um regime militar, na Constituição de 88 já vigente, e havia uma ânsia de renovação, né, na administração pública, que o orçamento participativo aparece como uma alternativa, né? Então, no governo Olívio Dutra, né, sob o comando Olívio, nós começamos a instalação do orçamento participativo, né? A Iria Charão era uma pessoa muito importante também naquela oportunidade, e que tinha uma relação muito forte com as associações de bairro, né, com as comunidades, né, chamadas periféricas da cidade. Este orçamento participativo, ele passa a ser o quê? Passa a ser um cinturão no entorno da administração pública de controle, de indução e de decisão, de onde alocar recursos. É assim que ele é organizado. Então, esta possibilidade da população organizada dizer ao governo onde deve alocar recursos, resolve um problema gravíssimo da questão democrática na cidade, que era uma cidade que acordava de um regime forte, de um regime fechado, e instaurava uma cidadania novo tipo, né? Isso aí tem um reflexo muito importante em várias cidades do mundo, né? O orçamento participativo, que permanece aqui na cidade, nenhum governo, né, teve condições de determiná-lo, né? Aplicaram ao seu modo, com restrições ou sem restrições, mas essa experiência permaneceu. Mas hoje é uma experiência que tem em centenas de cidades do mundo, né? Tem centenas de teses acadêmicas sobre orçamento participativo, e foi um sopro na renovação da democracia formal, na democracia representativa. E isso realmente transformou Porto Alegre numa cidade mundial, né? Não foi de graça que para cá veio o Fórum Social Mundial. Exatamente no caminho que eu quero seguir agora. Mais de uma década depois, em 2001, chega aqui o primeiro Fórum Social Mundial com o lema, né, um outro mundo é possível. O que naquela época era a sua expectativa em relação à cidade, que recebe um evento tão grande como esse? Naquela época, a política, a disputa política democrática era menos sectária do que é hoje, né? As disputas políticas no plano eleitoral, eu diria, eram mais civilizadas, na minha opinião. E a interlocução entre as diferentes posições políticas era uma interlocução mais sólida, mais argumentativa, mais de debate de projetos. E isso se explica, né? Porque naquela época, a partir da Constituição de 88, se trata de desmontar os resíduos autoritários do regime militar, de uma parte, e se trata de criar uma cidadania novo tipo, que aproveitasse esse espaço democrático para colocar na cena pública as suas demandas. Então, ser contra isso era muito difícil. E isso permitia, portanto, uma interlocução na sociedade, das distintas forças políticas, num nível superior, né? É isso que marca esse período, né? Depois, em 2002, o Fórum Social Mundial vem para cá exatamente por essa expectativa, por aquilo que Porto Alegre tinha demonstrado ser possível fazer, né, num ambiente democrático, uma renovação de gestão extraordinariamente importante para o resto das cidades do mundo. E dessa expectativa da época, com o que o senhor observa hoje na cidade, o que se confirmou, o que deixou a desejar, na sua opinião? Eu acho que Porto Alegre, na verdade, teve muita sorte com seus prefeitos, né, guardados as suas características, a sua ideologia.
guardadas as suas peculiaridades, né, seus limites, né, como prefeitos de outros partidos. Acho que os nossos tiveram limites, nós achamos também que eles tiveram limites e erros, e a recíproca aí também é verdadeira. Mas se você vai observar, depois da eleição direta para prefeito nas capitais, as prefeituras, em regra, mantiveram um certo padrão, né? Um exemplo concreto: nós nunca tivemos aqui em Porto Alegre um escândalo que tornasse um prefeito da cidade execrado nacionalmente por corrupção, por malversação de recursos, ou mesmo até por incompetência administrativa, né? O que teve foi projetos diferentes. Então, vamos dizer assim, este legado das prefeituras da cidade, hoje, na minha opinião, ele está um pouco instabilizado, né? Porque como a luta política no país ela se radicalizou muito, ela se sectarizou muito, na minha opinião, em função de uma série de fatores que não cabe tratar aqui, né? Isso também reflete no ambiente político da cidade. Então eu percebo, né, que desde as últimas eleições municipais tem um movimento de sectarização política muito grande. Isso prejudica o debate político e, inclusive, afasta um pouco a população da participação dos processos participativos e até, quem sabe, dos processos eleitorais. Uhum. Pois é, hoje a cidade, no meio do que se diz como uma crise política, crise econômica, principalmente em relação ao Estado, a cidade vive uma crise de segurança também. É uma das principais preocupações da população, que a gente como jornalista recebe e também vê nas ruas. Muitos políticos que atuam na esfera municipal dizem que essa não é uma obrigação constitucional do município e por isso não há um limite, como o senhor falou, para o prefeito. Sim. Em relação ao que ele pode fazer. Mas em 2001 o senhor contratou um consultor justamente nessa área, que é o Luiz Eduardo Soares, um cientista político, antropólogo, especialista em segurança pública. Na época, qual foi o impacto desse trabalho? O impacto perdura até hoje. A partir daquela iniciativa que nós tomamos, com a presença do Luiz Eduardo aqui, que é um expert em segurança pública, uma pessoa credenciada, o município passou a ser considerado um sujeito institucional também voltado para a questão da segurança, né? E começou a se cristalizar no país, né, com várias iniciativas em diversas cidades. Depois isso no Ministério da Justiça transformei no PRONASSE, no Programa Nacional de Segurança Pública, que estabelecia uma parceria articulada institucionalmente por lei federal, né, que já cessou a sua vigência, inclusive, lamentavelmente, que articulava a União, o Estado e o município como sujeitos ordenadores da segurança pública, com políticas preventivas e políticas repressivas de alta qualidade. Infelizmente, esse projeto depois não prosperou, né? O PRONASSE foi eliminado. Mas hoje é universal essa questão, né? Isso chegou muito atrasado no Brasil. Não há possibilidade, numa sociedade complexa como nós vivemos, com um grau de indeterminação sobre o futuro e um grau de violência que não é só daqui, que é global e que atinge, né, todos os países, inclusive os mais desenvolvidos, de diversas formas, né? Não há possibilidade de você ter um programa de segurança sólido sem que essa articulação seja real e sem que o município seja um sujeito ativo na questão da segurança pública. Agora, para isso, né, tem que sim ter uma orientação definida, concreta, que venha do governo federal, que atravesse o Estado e que chegue no município. O prefeito, por iniciativa própria dele, exclusiva, ele pode fazer determinadas coisas, né? Mas serão sempre muito limitadas se essa articulação não for uma articulação permanente. Agora, falando ainda nessa questão dos limites do prefeito, da atuação das prefeituras e de uma outra questão que preocupa muito a população sempre, que é a saúde. No momento, o senhor recorre de uma decisão judicial que lhe condenou, junto com os ex-prefeitos Raul Ponte e João Verli, por improbidade administrativa pelas contratações temporárias para a área da saúde. Exatamente. Como é que o senhor ironia, né? Como é que o senhor responde em relação a isso? Isso aí é um desajuste que existe entre, vamos dizer assim, a visão que tem o Ministério Público da responsabilidade do administrador e as possibilidades reais que o administrador tem, qualquer administrador de qualquer partido, de implementar determinadas ações, né? O senhor acha que é, de repente, pouca segurança jurídica para inovações na gestão pública?
No caso concreto, é uma lacuna jurídica, na verdade, que permite que o Ministério Público interpele isso como se fosse improbidade. Mas, na verdade, o que estava ocorrendo, né, neste caso concreto, era a contratação de médicos para o pronto-socorro, porque pessoas estavam morrendo por falta de assistência. E como os salários na oportunidade não eram atraentes, nós fazíamos concurso e as pessoas não assumiam, né? Então nós tivemos que preencher, né, chamando médicos, né, selecionados, os médicos, né, aqueles inclusive por ordem do concurso, mas com contratação provisória, né? Essas decisões são decisões às vezes constrangedoras para o administrador público, né? Mas é necessário compreender que tem realmente uma lacuna aí, que o Ministério Público atua no piloto automático, sem levar em consideração as questões concretas que o administrador está sofrendo, e pior do que isso, as questões concretas que a população está sofrendo por falta de médico. Agora, em entrevistas, o senhor já falou que a decisão de deixar a Prefeitura de Porto Alegre em 2002 para concorrer ao governo do Estado no meio do mandato foi uma das mais difíceis da sua trajetória política. Foi. Hoje, como o senhor vê essa questão? Eu vejo da mesma forma, foi mais difícil e errada, né? Naquele momento, né, nós tínhamos um contencioso político dentro do partido para ver quem deveria ser candidato ou não. Eu realmente tinha maioria, tanto é que eu ganhei a prévia, né, e fui candidato, né. Mas foi muito mais um impulso político de um debate interno que o partido sofreu, né, naquela oportunidade, do que propriamente uma decisão madura e estratégica, né, que valorizasse, inclusive, essa parte do partido que queria que eu fosse candidato e também me colocasse numa posição, vamos dizer assim, mais colaborativa, né, mais compreensiva das dificuldades que o governo do Estado passava naquela época com o governador Olívio Dutra. Então aquilo ali foi um erro político, não foi nenhuma questão de princípio, né, até porque os setores que eu representava no partido estavam muito subrepresentados no próprio governo, mas foi um erro político grave que eu não cometeria de novo, né? Eu, se pudesse voltar atrás no passado, eu diria para o Olívio Dutra que ele deveria ter sido candidato, sim, né? Como eu já disse para ele, e eu não deveria ter me apresentado. Agora, sobre as características do que se chamou de administração popular, o senhor acha que foi possível aplicar, na sua experiência no governo federal, aplicar esses conceitos lá? De que forma? No governo federal, de forma limitada, porque o governo federal ele é, na verdade, um indutor de políticas estratégicas que refletem nos estados e nos municípios. Mas seguramente no governo estadual, sim, tá? Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, e um dia isso ainda vai ser estudado, o mais completo sistema de participação cidadã que já teve em qualquer governo regional, na América Latina seguramente, provavelmente também em relação à Europa. Por quê? Porque nós combinamos, veja bem, o orçamento participativo com as plenárias abertas, a consulta popular com a votação em urna, a participação direta através, né, online, através do gabinete digital, né, e as grandes plenárias de interiorização para avaliar o andamento das políticas públicas na região. Então, essas 4 modalidades de participação fizeram, por exemplo, que no último ano do nosso governo, mais de 1.100.000 pessoas participassem diretamente da gestão pública. Isso não aconteceu em parte nenhuma, né? Foi uma coisa altamente positiva, mobilizadora, que uniu, inclusive, experiências de distintos partidos, né? E no centro estava lá o conceito, sim, de orçamento participativo através dessas plenárias mais gerais. Então eu levei, sim, para o governo do Estado esse aprendizado que eu tive na prefeitura, nos 2 governos que eu participei. Porque no primeiro eu era vice-prefeito e secretário de governo, Bolívia, e no segundo, né, eu fui prefeito da cidade. Agora, em entrevistas após as eleições do ano passado, o senhor disse que havia acabado a sua carreira em termos de cargos eletivos, mas que continuava na militância. E o senhor tem feito muitas reflexões justamente sobre o papel até mesmo da esquerda, uma autocrítica e uma autoconsciência da esquerda hoje no país. Qual é a sua expectativa em relação a esse processo? Eu realmente não tenho mais expectativa de participar de um processo eleitoral.
Eu já fui vereador, deputado federal, ministro, governador, né, vice-prefeito, prefeito, e eu acho que eu já dei a minha contribuição, né, com as minhas grandezas, né, e os meus defeitos, né, a esse processo democrático no país. Quando eu falo em contribuir para a renovação da esquerda, eu falo, na verdade, em dar consequência a uma série de reflexões que eu tenho feito através de livros, de debates, de artigos, desde a década de 80, do fim da década de 80, desde 88 aproximadamente, né? Quando eu começo a contribuir na Folha de São Paulo e também publicar ensaios e livros sobre essas grandes questões políticas, né? Todos eles escassamente lidos, na verdade, mas de qualquer forma publicados. Então eu tenho muita vontade de contribuir para uma renovação da esquerda, porque algumas das questões que estão sendo colocadas hoje como desafio para o nosso campo são desafios que, na verdade, já foram localizados há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e que não foram respondidos, né? Vou dar um exemplo concreto, né? A saída para uma crise global como essa que nós estamos vivendo. A saída para uma crise global como essa que nós estamos vivendo não é só uma. E parece que o partido, né, o meu partido, que tem como filiada a presidente da República, entende que a saída é exclusivamente uma. É a saída clássica, né, neoliberal, por assim dizer, de redução das funções públicas do Estado, de diminuição de políticas públicas, né, de manutenção de juros altos, que é a receita que é utilizada pelos países que saem da crise de maneira, né, mais ortodoxa. Então, essas reflexões são reflexões importantes para que um dia a esquerda no governo não responda às crises sistêmicas do capitalismo da mesma forma que o neoliberalismo e a direita e a centro-direita respondem. O senhor falou que é uma questão global realmente hoje. Eu acho que a dificuldade da própria esquerda em se autodelinear é global. Na sua opinião, qual seria a saída para uma identidade nova ou um resgate de uma identidade de esquerda no mundo hoje? Eu acho que três coisas fundamentais. Primeira, né, reconstituir uma visão do projeto de nação. Porque o projeto de nação que está na origem da esquerda é aquela nação vinculada à luta de libertação nacional contra o imperialismo e de separação da globalização, considerada a globalização como um produto do império. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos que transitar para uma posição que se chama de interdependência cooperativa. Ou seja, que o país exerça a sua soberania de maneira plena, mas se integre na ordem global como quer se integrar, né? Colocando as suas preliminares, as suas exigências, como a Grécia tentou fazer agora, por exemplo, né? E conseguiu apenas muito parcialmente. Né? A segunda questão é como combinar a democracia direta com a representação política. Né? Democracia direta por diversas formas. Formas, né, virtuais, formas presenciais, formas conselhistas de participação, porque a representação política deixada à sua própria sorte, ela vai decaindo e ela vai se afastando, inclusive, das suas origens, né, eleitorais, por assim dizer. E o parlamentar se desprende completamente daquela origem e passa a ser um político profissional apenas. Então esta é uma segunda questão. E a terceira questão é como desenvolver políticas internas de redução drástica das desigualdades sociais. Né? Nós aqui tivemos, durante os governos do presidente Lula, um processo de inclusão social muito grande. Mas as diferenças sociais permaneceram muito grandes também. Então esse desafio para a esquerda é um desafio chave para o próximo período. Agora, falamos muito de militância e de intelectualidade, são duas coisas que estão presentes desde o início da sua vida, praticamente. Desde a infância o senhor militava já fazia campanha para o seu pai, desde os 14 anos em Grêmio Estudantil, e acompanhava o seu pai, que foi vereador, vice-prefeito de Santa Maria. O senhor tem orgulho de ter uma filha que hoje também é uma das principais líderes da esquerda no país? Claro, ela escolheu um outro caminho, um outro partido, mas ela, assim como eu fui influenciado, né, pelo exemplo do meu pai, certamente eu tive uma certa influência também na militância dela, né? E a partir de um certo momento ela fez uma escolha específica do seu partido e da sua forma de militar. Mas isso, obviamente, me orgulha muito, né? Porque uma pessoa que entra na ação política, ela deixa de pensar exclusivamente no seu próprio futuro.
Ela está associando o futuro dela ao futuro da coletividade. E isso é uma coisa muito nobre, na minha opinião. Essa combinação de família e discussão política, de trazer as questões macro para o micro, trazer para dentro de casa, o senhor acha que falta isso hoje na sociedade brasileira, a discussão da política? Eu acho que a sociedade em geral hoje é muito cativa da televisão, né? E a televisão e também esses meios eletrônicos de comunicação, essas formas virtuais de comunicação, ela gera uma revolução positiva no conhecimento e na aproximação de pessoas distantes, mas ela também prejudica bastante o contato entre as pessoas, a interlocução direta entre as pessoas que se olham e que se reconhecem como sujeitos. Então, isso é um produto de uma revolução tecnológica virtuosa que está aí, mas que ainda não foi domada e colocada de maneira subordinada ao conforto e ao bem-estar e à grandeza intelectual e moral das pessoas. E esse é um grande desafio daqui para frente, e aí não é só para a esquerda, claro, é para todo mundo. E que dica o senhor daria para o porto-alegrense, para o jovem porto-alegrense, talvez, que se interessa, quer começar a discutir mais política, quer começar a se inteirar da coisa? Que dica o senhor daria para esse jovem aqui de Porto Alegre? Prestem atenção nos movimentos sociais de rua que estão aí, desde a questão da bicicleta até os direitos, né, sexuais das pessoas, a identidade sexual das pessoas. Vão ao teatro, tem bom teatro em Porto Alegre, feito aqui em Porto Alegre, né? Frequentem os bons bares de discussão intelectual, né? E olhem para o que está acontecendo dentro da academia também, os debates que estão acontecendo dentro da academia. Esse é um universo libertário, né, altamente positivo, que pode motivar muito a juventude a recriar as condições da sua própria existência, né? Para a gente encerrar, Tarso, qual é a sua expectativa para Porto Alegre, para o futuro de Porto Alegre, depois de ter se dedicado tantos anos para o desenvolvimento dela? Olha, todas as grandes metrópoles hoje, e Porto Alegre é uma grande metrópole, né? Se você vai comparar com as cidades europeias, nós somos uma gigantesca metrópole, né? Com a maioria das cidades europeias. Elas sofrem hoje um conflito entre barbárie e civilização, né? A barbárie, ela está no cotidiano das pessoas, né? Desde as cidades atulhadas de automóveis, as cidades cercadas de pobreza, né? A insegurança pública, né? Numa situação de muita gravidade. Essa é a barbárie, né? Mas também tem um processo civilizatório em andamento, né? Quando mais de duas pessoas se reúnem para discutir o seu futuro e para demandar e para pensar a cidade de maneira coletiva, isso também é um processo civilizatório. Então este jogo, essa disputa entre barbárie e civilização, que está dentro de todas as cidades, está muito presente aqui em Porto Alegre, que aqui é uma cidade que tem uma vitalidade participativa muito grande. Eu tive no meu governo agora, aqui no Rio Grande do Sul, né, a oportunidade de ver quase 100 mil pessoas se mobilizando na rua. Muitas que estavam lá não estavam pelos mesmos motivos e até algumas nem sabiam por quê, né? Estavam porque aquilo era saudável, porque aquilo revelava um desejo de mudança, né? Então, eu acredito que Porto Alegre ela tem condições de ser uma cidade melhor, né? E acho que os administradores, em geral, aqui em Porto Alegre, a seu modo, todos têm trabalhado de maneira positiva para isso. Certo. Que assim seja o futuro da cidade cada vez melhor. Quero lhe agradecer mais uma vez pela participação aqui no programa Trajetórias. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço também a sua audiência. Nós encerramos mais um episódio da nossa série especial sobre a trajetória política de Porto Alegre. No próximo programa, nós voltamos com mais um cidadão que ajuda a desenvolver a capital gaúcha. Até lá!